Obrigada, pessoal. Bom, então, boa tarde para todos vocês, né? Eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos vocês aqui hoje, né? Aos que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aos que já estiveram alguma vez aqui conosco, bem-vindo novamente. Para nós é sempre um prazer ter vocês, né? Prestigiando, né, os nossos webinários. Para quem não me conhece, acredito que a grande maioria, meu nome é Thaís, eu sou gerente de produtos na Nova Analítica, responsável por algumas linhas de equipamentos, né, na área de bioprodutos, né, principalmente equipamentos na área de biologia geral, biologia molecular, e também responsável por por uma linha de equipamentos de sistemas de imagem em vivo, tá? E é justamente esse, né, o nosso tópico de hoje, né, o tópico da nossa discussão. Antes, né, de dar início, eu queria só passar alguns recadinhos rápidos para vocês, tá? Então, assim, para a emissão do certificado, é necessário que vocês permaneçam até o final do webinar conosco, tudo bem? Acho que esse seria o recado mais importante a ser passado. E é isso, eu espero que eu possa, né, colaborar para o conhecimento de vocês, espero que vocês saiam daqui sabendo um pouco mais, né, sobre imagens em vivo. Eu vou fazer a apresentação, tá? E no final, então, eu vou abrir um tempo para vocês fazerem as perguntas, tudo bem? Ok. Eu vou compartilhar, então, aqui a tela da apresentação, e aí vocês me dão um feedback se vocês estão enxergando, tá? Se vocês conseguem ver. Vocês conseguem enxergar? Acredito que sim, né? Ótimo. Bem, então, a nossa discussão, a nossa conversa, né, de hoje é falar um pouquinho sobre imagens em vivo e abordar principalmente aí os princípios básicos, né, e as aplicações, tá? Para quem chegou agora, meu nome é Thaís, né, e eu sou gerente de produtos na Nova Analítica. Bem, antes de dar início, propriamente, à nossa apresentação, eu gostaria, né, de fazer um convite para que vocês nos sigam nas redes sociais, né, de repente vocês ainda não seguem a Nova Analítica, então nós estamos aí no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, e atualmente nós também estamos no YouTube, né, e nós disponibilizamos os nossos webinários para que vocês, né, tenham acesso e possam acompanhar, né, esses webinários, tá? Então, nos sigam. Bem, a apresentação de hoje, ela vai englobar basicamente alguns tópicos, uma breve introdução, as modalidades de imagens em vivo, algumas delas, tá? Como obter uma imagem com qualidade, uma imagem em vivo com qualidade, e eu também vou falar sobre algumas aplicações da imagem em vivo, tá? Bem, então a imagem em vivo, também chamada de imagem molecular, ela tem como princípio básico visualizar e mensurar quantitativamente os processos biológicos em níveis celulares, subcelulares e moleculares em um organismo vivo. É diferente de uma imagem anatômica, né, que tem só uma função ali diagnóstica, cirúrgica, ou até para um monitoramento terapêutico, a imagem molecular, elas, né, podem ser planas ou volumétricas, estáticas ou dinâmicas, e elas utilizam diferentes faixas de energia. Com a imagem molecular, né, a imagem em vivo, nós temos avançado, né, na obtenção de diagnósticos cada dia mais rápidos, precisos e menos invasivos. E as imagens em vivo, elas são classificadas de acordo com 3 parâmetros básicos. A energia que é utilizada para a obtenção dessa imagem, né, seja um raio-x, uma emissão de pósitrons, micro-ondas, né, vários tipos de energia, de acordo com a resolução espacial, então ela pode ser macro ou microscópica,
e de acordo com o tipo de informação que eu obtenho no final, né? Se essa informação ela é anatômica, se ela é fisiológica, se ela é celular ou molecular, tá? Então, aqui, exemplificando, na medicina clínica, nós utilizamos muitas imagens em vivo, né, que tem uma resolução espacial macroscópica, tá? Que seria aí o caso da tomografia computadorizada, da ressonância magnética e da ultrassonografia, por exemplo, tá? E cada uma delas vai utilizar um tipo de energia diferente e também pode ter, né, uma finalidade em si diferente. Bem, e quais as aplicações, né, que eu posso utilizar para a imagem em vivo? Eu posso, né, tanto avançar no entendimento da biologia tumoral, avaliando receptores e vias envolvidas no processo tumoral. Além disso, com a imagem viva, a gente consegue analisar os processos, né, como os processos de metástase no início, como as lesões tumorais. Então, a gente consegue, né, progredir nesse aspecto. Quando a gente utiliza uma imagem viva, a gente consegue ter essa dimensão, né? A gente consegue avaliar processos infecciosos e inflamatórios. Então, de repente, utilizando uma enzima-alvo que atua em um determinado processo infeccioso, eu consigo fazer aquela detecção, né, através de uma imagem em vivo, ou também em processos inflamatórios, né, eu consigo utilizar ligantes ligados em fluoróforos, né, por exemplo, um anticorpo ligado a um fluoróforo, e detectar, né, um processo inflamatório. Eu consigo fazer análises, né, em nível celular também, na questão de analisar a proliferação e localização celular de células. Eu consigo desenvolver estudos farmacocinéticos e farmacodinâmicos de drogas, né, ou seja, eu consigo ver aonde aquele fármaco ele se liga, né, no organismo e qual o caminho que ele percorre, né, aonde ele é absorvido, aonde ele é retido, como ele é eliminado pelo organismo. Então, eu consigo fazer todas essas avaliações utilizando, né, a imagem em vivo. E também consigo fazer, né, a predição de respostas terapêuticas a determinados fármacos, né. Essas são algumas das aplicações, tá? Lembrando que a gente tem uma infinidade, né, de aplicações para as imagens em vivo. Eu só listei as que eu achei mais importantes. Bem, e assim, a imagem molecular ela é muito interessante, por quê? Porque quando a gente analisa as interações moleculares, né, em nível molecular, em nível celular, os processos bioquímicos que acontecem na célula, a gente consegue visualizar tanto os processos que são normais, quanto os processos que são patogênicos. Então, utilizando a imagem viva, a gente consegue fazer essa distinção, né, o que é muito legal e que acaba nos dando várias respostas. E para uma imagem diagnóstica, a gente pode ou não utilizar uma substância, tá? E essas substâncias, né, elas são chamadas aí de agentes de imagem molecular, sondas de imagem, traçadores, radiotraçadores, radiofármacos, ou sondas ativáveis inteligentes, dentre outros nomes aí que a gente pode chamar essas substâncias que são utilizadas para essa marcação. E aí a gente entra agora né, na questão de falar um pouquinho sobre as modalidades da imagem molecular. E eu listei as que eu achei mais importantes, que são mais utilizadas na medicina clínica e também, né, nas pesquisas pré-clínicas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre PET, sobre SPECT, sobre raio-x, sobre bioluminescência e também fluorescência. Então, falando um pouquinho sobre o PET, né, iniciando, o PET ele é uma tomografia por emissão de pósitrons, tá? É uma das técnicas mais utilizadas na medicina nuclear. E para realizar essa modalidade de imagem molecular, eu necessito de um radiofármaco emissor de pósitrons, tá? O mais utilizado é o flúor 18. Então, aqui, para a gente exemplificar, né, como acontece esse processo, então, como eu disse, é um radiofármaco emissor de pósitrons. E o que são os pósitrons, né? Os pósitrons nada mais são do que a antimatéria dos elétrons. Então, eles são os elétrons com carga positiva, tá?
Quando os elétrons e os pósitrons se encontram, nós temos uma reação que nós chamamos de aniquilação, tá? E nessa reação, basicamente, as massas dessas partículas, elas são transformadas em energia, tá? E transformadas, então, em 2 fótons com 511 kiloelectronvolts, tá? Sendo que cada fóton vai ir para um sentido oposto, tá? Igual a gente consegue visualizar aqui na imagem. Cada fóton ele vai para um sentido, certo? E aí, então, esses fótons eles são detectados, né, pelo equipamento, por um detector, né? E esses dados, então, eles são processados e ao final dessa análise eu tenho, então, a reconstrução das imagens em 3D. A gente tem aí várias aplicações para o PET, né, para essa modalidade, e eu coloquei aqui algumas aplicações, tá, que seria abordagem oncológica, então a gente consegue fazer a detecção de células, né, com alto consumo de glicose, a gente consegue, no cérebro, avaliar a perfusão sanguínea e atividades, né, de regiões cerebrais, no coração a gente consegue detectar áreas isquêmicas e fibrosas. Essas são algumas, né, das aplicações do PET, né, mas existem aí várias. E aí a gente fala agora sobre o SPECT, né? Essa modalidade nada mais é do que uma tomografia computadorizada por emissão de fóton único, tá? Então, nessa modalidade, os raios gamas emitidos pelos núcleos dos radioisótopos, eles vão ser detectados também por um detector, né, do equipamento. Esse equipamento é chamado de câmara gama ou gama-câmara. Então, os radiofármacos são administrados por ingestão ou injeção, né, no paciente, no animal, e o mais utilizado para essa modalidade, o radiofármaco mais utilizado é o tecnécio, o TC99M. Então, no SPECT eu vou ter várias imagens, né, que a gente chama de projeções, então diversas projeções que são feitas de diferentes ângulos de visão, tá? Como assim? Bem, então eu tenho um paciente aqui, e eu tenho aqui a cabeça, né, do equipamento, que a gente fala cabeça mesmo, a cabeça do equipamento, e ela vai fazer um movimento giratório aqui em torno do paciente, e ela vai captando várias imagens em diferentes ângulos. Hoje a gente já tem equipamentos, né, mais modernos que tem aí mais de uma cabeça, até 3 cabeças, e eles vão girando simultaneamente, né, aí ao redor do paciente e adquirindo várias imagens, né, do paciente ao mesmo tempo. Então, seria basicamente isso, né, a gente tem aqui o paciente, e conforme essa cabeça giratória vai, né, passando aqui ao redor dele, várias imagens vão sendo adquiridas em diferentes ângulos, né, a gente chama até essas imagens, a gente tem imagens em cortes transversais e horizontais, tá? Então, como vocês podem ver, cada imagem aqui, né, vai se formando uma imagem diferente em cada ângulo, e no final, né, após o processamento desses dados, eu também vou ter a reconstrução dessas imagens em 3D, tá? Falando sobre as aplicações, né, do SPECT, a gente pode aí citar perfusão de miocárdio, cintilografia óssea e perfusão cerebral, né, também só algumas dessas aplicações aí do SPECT, tá? A gente entra agora em uma outra modalidade, que seria a modalidade raio-x. O raio-x eu não vou precisar, né, de um radiofármaco, tá? Porque, né, é um tipo de energia diferente, tá? Então, o raio-x, ele utiliza radiações eletromagnéticas de alta frequência, e eu vou ter, então, a colisão, né, dos feixes de elétrons com metais. O raio-x também é muito utilizado, né, na área médica, e, basicamente, para que eu obtenha uma imagem por raio-x, aqui eu tenho um animal, né, ou se fosse o paciente, a gente tem uma fonte, tá? Uma fonte que vai fazer esse disparo do raio-x. Então, esse feixe de raio-x vai passar, né, pela amostra, aqui está passando pelo animal, e eu tenho, nesse sistema, né, nesse equipamento de raio-x, eu vou ter que ter um scanner para detecção desses raios, tá? Uma vez detectadas, então, eles vão passar para a câmera científica, né, esses dados vão ser passados para a câmera científica, e eu vou ter, então, aqui a aquisição da minha imagem, tá?
Em tecidos e fibras, né, que são menos densos, esses raios, eles atravessam muito rápido. Mas quando a gente tem ossos e tecidos que são densos, essa passagem dos raios, ela é dificultada, tá? E aí, com isso, ocorre a absorção desses raios, o que vai gerar essas imagens, né, brancas, né, que a gente consegue ver aqui os ossos da mão, e aqui, né, os ossos, a coluna, as pernas, os braços e o crânio do camundongo. Já que a gente está falando de raio-x, é importante falar sobre a tomografia computadorizada, tá? Conhecida como CT. O CT, ele tem o mesmo princípio do raio-x, tá? Então, ele também utiliza essas radiações eletromagnéticas de alta frequência. No entanto, ele é diferente por quê? Porque eu vou ter a captura, né, em diversos ângulos diferentes, e no final, né, da tomografia computadorizada, eu tenho a formação das imagens em 3D, tá? Então, essa seria a diferença, porque a gente vê que o raio-x, ele tem a imagem, ela é planar, né? Então, eu não tenho essa dimensão 3D como eu tenho na tomografia computadorizada. Então, dependendo da sua aplicação, da sua finalidade, talvez seja mais interessante utilizar um CT do que um raio-x, né? No caso de alguns tumores específicos, no caso de obstruções coronárias, no caso de ossos quebrados, em estudos de densitometria óssea, então talvez seja mais interessante e preciso utilizar o CT. Agora a gente entra numa outra parte aí, que seria falar um pouquinho também sobre a imagem molecular, mas agora imagem molecular óptica, né? E nessa modalidade a gente vai falar sobre a bioluminescência e a fluorescência. Mas antes de falar sobre elas, né, eu gostaria de levantar aí algumas vantagens dessas modalidades com relação às modalidades anteriores PET e SPECT, tá? Bem, quando a gente fala de bioluminescência e fluorescência, essas técnicas elas são muito sensíveis e elas nos permitem avaliar, né, a expressão e atividade de moléculas e de processos muito específicos, tá? Diferente do PET e SPECT. Elas têm essa sensibilidade e precisão, né? Para avaliar esses processos, para avaliar as moléculas, coisa que as anteriores não têm. As imagens obtidas por imagem molecular óptica, elas acabam sendo mais baratas. E elas são mais rápidas, né? Enquanto eu consigo obter uma imagem de fluorescência e bioluminescência em torno de 5 a 25 segundos, quando eu vou obter uma imagem PET-SPECT, eu demoro aí em torno de meia hora, tá? Então, assim, é uma diferença de tempo gigantesca na aquisição de imagem. A configuração dos equipamentos, né, para a imagem molecular óptica, eles têm uma configuração diferenciada, né, então eles permitem que vários animais sejam utilizados ao mesmo tempo, tá? Se a gente estiver falando aí, né, de um ensaio pré-clínico, por exemplo, então a gente consegue utilizar muito mais animais dentro do equipamento do que quando comparado com PET e SPECT. E elas são, né, modalidades seguras, uma vez que a gente não vai utilizar nenhum tipo de radiação ionizante. Ainda falando sobre a vantagem, eu trouxe essa imagem justamente para a gente enxergar, né, essa diferença. Então, aqui na primeira fileira, a gente tem as imagens por bioluminescência, aqui na segunda, bioluminescência e raio-x, na terceira, ressonância magnética, e na última, por CT, tá? Essa avaliação foi de um carcinoma pulmonar em camundongo, tá? Utilizando bioluminescência, né? Utilizando a enzima luciferase de vagalume. Então, aqui, na 9ª semana, a gente consegue, né, enxergar muito bem esse sinal, né, do carcinoma pulmonar, aqui por bioluminescência. Quando eu olho aqui na ressonância magnética, eu também consigo enxergar bem, né, eu vejo aqui as lesões nessa parte esbranquiçada, né, me indicando essa região tumoral. Aqui no CT eu também consigo enxergar essa variação. Na 7ª semana, também consigo enxergar em todas elas. Na 6ª, consigo enxergar. É um pouco mais difícil enxergar aqui na ressonância e no CT. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, né, de vocês é aqui na 4ª semana. Na 4ª semana, eu tenho um sinal muito forte aqui na bioluminescência,
Mas quando eu analiso ali na ressonância magnética, esse sinal ele é muito fraco, né? Ele é quase que imperceptível. E o mesmo aqui para o CT, né? O que demonstra, né? Demonstrando o quê? Que a bioluminescência ela tem uma sensibilidade maior e ela consegue detectar lesões iniciais, tá? E o mesmo a gente pode falar aí né, das metástases. A gente consegue analisar muito no início isso. Então, a gente consegue ter uma avaliação precoce, né? Coisa que aqui a gente não consegue se a gente utilizar, por exemplo, uma ressonância magnética. Bem, e aí, então, falando né, mais sobre essas modalidades, a gente vai falar sobre a bioluminescência. A bioluminescência nada mais é né, do que uma energia luminosa que é gerada a partir de um processo enzimático, tá? O exemplo mais conhecido aí que nós temos é a luciferase e a enzima luciferase com o substrato luciferina, tá? Bem, então, né, a gente tem aqui a luciferina, ela vai interagir com o oxigênio e ATP, e a luciferase vai, então, catalisar, né, esse processo. Então, aqui no final, eu vou ter a luciferina oxidada, formando, então, a oxilluciferina, e também eu vou ter a formação de luz. E essa emissão de luz, ela é visível aí numa faixa de 400 a 700 nanômetros. Quando eu utilizo bioluminescência, eu não preciso de uma fonte externa de luz. E essa técnica, ela é amplamente sensível, ela é muito sensível. Então, assim, eu tenho pouco background, né? Ele vai agir ali no alvo, aonde ele tem que agir mesmo, e eu não tenho muito ruído na imagem, eu não vou ter muita interferência no resultado da minha imagem. Então, aqui só para ilustrar, então, né, a gente tem aqui o animal já que está expressando luciferase. É feita, então, uma injeção de luciferina, né, do substrato luciferina, uma vez, né, luciferina e luciferase tendo aqui um processo enzimático, eu vou ter, então, a liberação, a produção, né, de luz, né, uma luz vai ser emitida, e essa luz, ela vai ser, então, captada por uma câmera científica refrigerada. E aí eu vou ter, então, a aquisição final aqui da minha imagem. Agora, falando um pouquinho sobre fluorescência, na fluorescência a gente vai ter a excitação dos fluoróforos, tá? Fluoróforos que são aí incorporados em proteínas. Um exemplo muito clássico que a gente tem é da proteína fluorescente verde, GFP, que é amplamente utilizada. Então, né, aqui nesse processo de fluorescência, eu necessito de uma fonte de luz externa, né? Diferente da bioluminescência, na fluorescência eu preciso. Por quê? Né? Porque essa luz, eu vou precisar dela para eu poder gerar, né, a excitação do fluoróforo. Uma vez excitado, né, esse fluoróforo vai emitir uma luz, e essa luz, então, vai ser captada aqui por um filtro de emissão, né? Vai ser filtrado, esse comprimento de onda aqui emitido, ele vai ser filtrado, essa luz vai ser filtrada, então esse dado ele vai passar, né, para a câmera científica refrigerada, e aí sim eu vou ter a aquisição da minha imagem. Em processos quando a gente fala da modalidade bioluminescência e fluorescência, na qual eu preciso da manipulação genética, né? Então, igual eu falei aí, expressando o GFP, ou um gene já expressando luciferase, esses métodos, eles não são adequados para utilização em humanos, justamente por essa manipulação genética. Então, eles acabam sendo restritos, né, a estudos pré-clínicos. No entanto, né, ao longo dos últimos anos, a gente tem visto que a fluorescência no infravermelho próximo, ela tem um potencial tanto para ser utilizada em animais quanto em seres humanos. E nessa modalidade, eu vou utilizar, então, uma molécula fluorescente, né, associada a uma proteína, e essa proteína, ela vai ser clivada por uma enzima específica. Como assim? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um linker, tá? Então, vamos supor que aqui seja um substrato, tá? E aqui em um lado eu tenho um quencher, e no outro lado eu vou ter aqui um fluoróforo. O quencher, ele é um silenciador, né, do fluoróforo. Então, enquanto eles estiverem ligados, eu não vou ter fluorescência, tá? Minha fluorescência está aqui desligada.
Uma vez que esse substrato, ele encontra a enzima-alvo vai clivar esse substrato, né? Ela vai hidrolisar ele. Uma vez hidrolisado, então o quencher, ele vai se separar, né, do fluoróforo, e aí sim eu vou ter a emissão de fluorescência. Nesse estudo aqui, que eu trouxe como exemplo, né, para vocês da fluorescência no infravermelho próximo, a gente utilizou como alvo uma catepsina B. A catepsina B, ela é uma enzima, é uma cisteínopeptidase, que está envolvida em vários processos, né, importantes no organismo, né, processos infecciosos, processos inflamatórios, processos tumorais, e aqui, então, ela foi né, utilizada como alvo justamente para avaliar um processo tumoral, né, de câncer de mama. E aqui a gente enxerga, então, né, essa fluorescência com relação ao controle aqui, que não está sendo aplicada nenhuma fluorescência no infravermelho. Aqui também, utilizando a catepsina B novamente, tá, como alvo, mas agora para avaliar uma lesão inflamatória. Então, aqui a gente consegue ver na pata do camundongo, analisar essa fluorescência gerada, né, por uma artrite, tá? Também utilizando, né, a fluorescência no infravermelho. E aí, como eu disse para vocês, alguns processos, eles vão envolver a modificação genética e outros processos não, tá? Então, se a gente estiver falando de processos que envolvam a manipulação genética, a gente pode, né, falar da transfecção. Então, a transfecção, o que seria? O gene, ele é transferido, ele vai ser transferido para células por métodos químicos ou físicos, tá? Ou a gente pode fazer também essa entrega, né, por um mecanismo de transdução, que seria transferir o gene através de um processo viral, tá? Então, através de um processo viral, eu consigo transferir esse gene, né, para as minhas células. Além de processos que envolvam modificação, eu tenho alguns processos que não precisam, né, de modificação genética, igual eu falei para vocês, né? Então, a gente pode falar aí das sondas ativáveis, que é justamente aquele exemplo anterior da catepsina. Então, eu vou ter aí uma sonda que reconhece uma enzima específica alvo. Ou também eu posso utilizar, né, sondas direcionadas a alvos, né, que seriam ligantes que reconhecem um alvo específico, né, e esses ligantes, eles são ligados a fluoróforos, tá? Então, a gente poderia falar, por exemplo, de um anticorpo, né, ligado a um fluoróforo, que reconheça aí linhas de células tumorais, que reconheça linfócitos ou outros, tá? Então, assim, esses seriam alguns dos mecanismos. Para a fluorescência, a gente tem uma infinidade, né, de técnicas que podem ser utilizadas, tá? Eu citei aí apenas as que eu achei mais importantes. E fazendo, assim, um apanhado geral de tudo que a gente falou até agora, né, a modalidade SPECT, ela apresenta algumas vantagens, dentre elas, né, a marcação simultânea de vários radioisótopos, né, então eu consigo marcar vários radioisótopos ao mesmo tempo, né, para fazer a minha análise. Essa modalidade, né, ela tem a luz ela consegue ter uma penetração profunda, né, é uma modalidade que é relativamente barata, e como desvantagem, eu tenho a limitação da resolução espacial, tá? E falando dessa questão de limitação da resolução, até, assim, alguns ensaios, né, eles são realizados utilizando o SPECT e o CT ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu vou ali analisar o que eu quero, né, por SPECT, e para vencer essa limitação de resolução espacial, utilizando, né, uma tomografia computadorizada, eu consigo vencer essa limitação. No PET, então, a gente tem como vantagens alta sensibilidade. O PET, a modalidade PET, ela é mais sensível do que SPECT, por exemplo, tá? Eu também tenho a penetração profunda, é um método quantitativo, e como desvantagens do PET, ela é uma modalidade com custo elevado. Já falando das imagens ópticas, né, fluorescência e bioluminescência, elas são, né, modalidades que possuem alta sensibilidade, elevada e rápida resolução temporal, tá? Não são invasivas, você consegue fazer várias análises funcionais, né, análises muito específicas, como eu disse, de processos, né, em nível molecular,
E como desvantagens, a gente tem aí a baixa penetração no tecido. E aí, falando sobre essa limitação, né, da imagem molecular óptica, gostaria de explicar um pouquinho melhor, né? Então, basicamente assim, quando a luz ela incide no tecido, eu vou ter aí, né, algumas coisas vão acontecer aí no caminho. Então, a luz ela incidiu, né, ela foi absorvida pelo tecido, ela vai sofrer um espalhamento no tecido e ela vai ser refletida, tá? Bem, quando, por exemplo, se eu estiver utilizando uma sonda que tem emissão de luz no azul, o que acontece? Falando sobre a penetração no tecido. Eu vou conseguir enxergar estruturas que estejam aqui numa profundidade de 1 milímetro, tá? Se eu utilizar uma sonda que tem emissão de luz no verde, eu já aumento um pouquinho, né, essa sensibilidade, essa profundidade, né, essa penetração no tecido. Eu já consigo enxergar estruturas com 1,5 milímetros, né, que estejam aqui a 1,5 milímetros. E no vermelho, eu já aumento muito mais. Se é uma sonda que tem emissão no vermelho, eu já consigo enxergar ali com 5 milímetros. E aqui, falando da fluorescência no infravermelho, né, que está aqui nessa faixa de 700 nanômetros, eu consigo enxergar aqui uma profundidade bem maior, né, mais do que 10 milímetros. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Dependendo do seu ensaio, se for possível utilizar uma sonda, né, com fluorescência no infravermelho, melhor, né? Lógico, de repente você está analisando alguma coisa que esteja aqui na faixa do azul e para você tudo bem usar uma sonda com esse comprimento de onda, né? Mas quando se você utilizar aqui no infravermelho, você aumenta a sua chance, né, de enxergar aí mais estruturas, né? Porque a penetração no tecido ela vai ser maior. Então, como eu já disse, né, penetra melhor no tecido. E o que acontece? Quando essas sondas elas têm emissão maior aqui do que 600 nanômetros, elas vão ser minimamente absorvidas pelo tecido. E eu vou explicar depois qual a importância disso. E também eu aumento a sensibilidade, tá? Utilizando aqui nessa faixa de 600 e 700, como eu disse para vocês. Então, falando um pouquinho dessa questão aí de absorção, né, no tecido, o que acontece? Bem, aqui a gente tem, né, então, um camundongo, né, que foi dissecado, e a gente está analisando aqui a emissão de luz no verde, tá? No vermelho e aqui no infravermelho. O que acontece? Esse animal, ele não está marcado com sonda nenhuma, mas vejam bem a autofluorescência que eu tenho nessa imagem. Se vocês olharem, aqui até parece que está marcando alguma estrutura de interesse, mas não, isso é só uma autofluorescência gerada pelos tecidos, né? Aqui no vermelho, como eu já aumentei um pouquinho aí o comprimento de onda, eu consigo melhorar um pouquinho essa autofluorescência. E no infravermelho, essa fluorescência, a gente vê que é praticamente zero. Então, assim, só para demonstrar para vocês o quanto é importante avaliar isso, né? Porque o próprio tecido em si, ele pode gerar essa autofluorescência, né? E aí, às vezes, você vai ver algum sinal e você vai achar que é a sua sonda, mas não é só um artefato, é uma autofluorescência do tecido. Bem, e aí falando não só nessa questão aí do comprimento de onda, né, que a gente pode se atentar para isso, mas também falar sobre algumas técnicas, né, de manipulação animal que vão te ajudar aí a reduzir o espalhamento e a absorção de luz. Se a gente utiliza animais brancos ou sem pelos, a gente já vai melhorar a questão da autofluorescência nos tecidos, tá? Ao invés de você utilizar um animal com pele escura ou com pelo escuro, opte por utilizar animais brancos ou sem pelos, tá? E até se ele for branco e você puder retirar os pelos, é melhor, tá? Porque aí você não tem fonte nenhuma de autofluorescência. Então, normalmente, quando eles vão ser utilizados para imagem vivos, né, esses camundongos, esses ratos, eles são depilados, tá? Ou até, né, sendo aí um pouco mais drástico, talvez, né, a palavra, você pode até fazer uma imagem in situ, né, que daí seria basicamente você retirar a pele do animal,
para você justamente não ter interferência nenhuma, tá? No seu sinal. Bem, então, tendo dito isso, né, a gente entra aí para uma terceira etapa, falando, né, o que é necessário para a aquisição de uma imagem vivo com qualidade. Primeiro de tudo, né, que eu falaria, é um bom delineamento experimental, né? Por quê? É importante você saber, né, o que eu quero avaliar. Tá, eu quero avaliar isso. É melhor eu utilizar fluorescência, luminescência ou um PET SPECT? O que vai ser melhor, né? Qual animal que eu vou utilizar? Quais os grupos controles que eu vou ter? Então, assim, delinear tudo isso antes, né? Qual comprimento de onda, qual fluoróforo, ter esse delineamento experimental. Uma vez tendo isso, né? Você já decidiu lá qual modalidade você vai utilizar de imagem em vivo. Então, você vai ter que escolher o melhor equipamento, né? Porque tem equipamentos aí que fazem bioluminescência, fluorescência, raio-x, ou não, eu quero fazer CT, PET, SPECT, né? Tá. E aí você vai decidir o seu equipamento. Uma vez decidido o seu equipamento, né? Você já decidiu esses dois parâmetros aí, você vai ter que ver quais os parâmetros importantes para você escolher o seu equipamento, tá? Então, o ponto mais importante, né, de um sistema para imagem vivo, o coração, né, de um sistema de imagem vivo é a câmera científica, tá? Sem uma câmera científica boa, você não vai fazer uma imagem boa, tá? Não tem como. Então, assim, pontos importantes aí da câmera científica. A refrigeração é extremamente importante, tá? As aberturas da lentes, a resolução dessa câmera científica, tá? Além disso, falando sobre equipamento, é importante ver o campo de visão, né, que a gente chama aí de field of view, o sistema de iluminação que eu tenho nesse equipamento, além disso, as taxas de ruído que eu tenho nesse equipamento, a gente sabe, né, que os ruídos, é difícil, né, a gente não ter nenhum ruído, né, em um sistema aí de imagem, mas se a gente puder selecionar um equipamento que tenha a menor taxa de ruído, com certeza isso vai te ajudar, né, a obter uma imagem com qualidade no final, tá? E, além disso, uma calibração absoluta, né, que eu vou falar um pouquinho para vocês depois. Se você tiver tudo isso, com certeza você vai conseguir obter uma imagem com qualidade. Falando sobre um pouquinho sobre a refrigeração da câmera, às vezes as pessoas acham que é besteira, né? Mas é extremamente importante, tá? Por quê? Bom, aqui a gente tem, né, a análise por luminescência no camundongo, então aqui no número maior de células, e aqui esse número sendo reduzido, né, a gente vê que o sinal ele também reduz, e a câmera científica com refrigeração de menos 90 graus. Ótimo. Aqui eu estou utilizando outro equipamento, tá? Com uma refrigeração de menos 40 e são os mesmos animais, tá? Mas veja a diferença da intensidade desse sinal nesse sistema. Como eu perco a sensibilidade, tá? E, além disso, vocês conseguem enxergar também aqui a quantidade de ruídos, né, que eu tenho nessa imagem. Então, a refrigeração da câmera, ela está diretamente ligada, né, com o aumento de ruídos na imagem. Além disso, né, ter uma câmera científica com uma boa refrigeração, ela vai te permitir, né, obter imagens com uma boa nitidez e sensibilidade, tá? Então, aqui, a gente tem uma imagem a menos 65 e aqui a menos 55. A gente já consegue ver que aqui, diminuindo só 5 graus, eu já não consigo enxergar o que eu enxergo aqui quando eu tenho uma refrigeração de menos 65, e assim sucessivamente, né? Isso vai piorando, e a gente percebe aqui a nitidez e a sensibilidade da imagem, né? O quanto a refrigeração ela faz diferença nisso. Falando sobre o campo de visão, eu disse para vocês, então aqui em amarelo, por exemplo, vamos dizer que a gente tem aí um campo de visão de 17 por 17. Então, o que eu vou conseguir enxergar, né, eu só vou conseguir utilizar 2 animais nesse sistema, tá? Conforme eu aumento, né, o meu campo de visão, aqui em vermelho eu tenho uma área de 25 por 17. Então, eu amplio, né, esse campo de visão e eu consigo visualizar mais animais ao mesmo tempo.
Aqui, já em verde, eu tenho um campo de 25 por 25, e aí eu consigo fazer a análise, a aquisição de imagens de 10 camundongos ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante, né, porque ele vai te ajudar nos seus experimentos. Se você tem um campo de visão maior, você vai conseguir utilizar mais animais, você consegue utilizar mais controles, você tem mais N's, né, do seu experimento, e com isso você também melhora aí a qualidade estatística da sua análise. A abertura da lente é um ponto importante também, não só para sistemas de imagem em vivo, mas para outros tipos de sistemas de imagem, tá? Então, aqui eu tenho o valor das aberturas das lentes, tá? A gente sempre leva, tem esse F aqui junto, né, que é justamente a distância focal. Mas veja bem, quanto menor for o valor da abertura da minha lente, maior a abertura ela é, maior é a captação de luz, tá? Então, é inversamente proporcional. Aqui eu tenho uma abertura de 1.4, né, e essa abertura gigante, e aqui uma abertura de 8, essa abertura minúscula, tá? Então, quanto menor for a abertura da sua lente, maior a captação da luz e mais sensibilidade você vai ter. Que aqui você pode ver que com 0.7 você enxerga, né, aqui 7,8, coisa que você não enxerga aqui, por exemplo, em uma abertura de 0,95. Você perde sensibilidade com uma abertura de lente maior. Além disso, a iluminação, né, dos sistemas de imagem vivo são importantes, tá? Então, assim, um sistema que seja baseado em luz LED é bem melhor, né? Porque as LEDs são estáveis, né? Não tem a questão de tempo de aquecimento. Quando um sistema ele tem luz LED, ele tem os dados, né? Os resultados eles são reprodutíveis, tá? Então a gente tem uma linearidade dos resultados. E outra questão importante é que alguns componentes, né, utilizados para equipamentos de luz branca, né, que não é o ideal, eles acabam sendo fontes de autofluorescência, tá? Então, a gente já falou a questão do comprimento de onda da sonda, né, que a gente tem a emissão de luz, né, que aumenta a questão da autofluorescência. A gente já falou lá, né, dos tecidos, do animal, né, o que a gente pode fazer. A gente já falou e aí agora a gente entra também nessa questão da luz, né? Então, até a luz do seu sistema, ela pode influenciar nessa autofluorescência. E aí, só para a gente ter noção dessa diferença, né? A gente tem aqui uma imagem obtida em um sistema que utiliza luz LED, tá? Então, aqui eu identifiquei o círculo vermelho os controles, né? Percebam, eu não tenho nenhum sinal aqui, né? De fluorescência. Aqui, um sistema utilizando luz branca. E vejam o controle como ele está. Vejam a autofluorescência que o controle ele está gerando, né? E ele não deveria, né? Então, só para mostrar para vocês essa diferença. E esses camundongos, né? Foi feito justamente o mesmo ensaio também, tá? Então, foi feita aí uma aplicação de um fluoróforo para reconhecimento de crescimento e reabsorção óssea, e a gente enxerga essa diferença apenas por causa do sistema de iluminação do equipamento. Além disso, eu falei da calibração absoluta, né? Então, alguns equipamentos de imagem em vivo, eles não têm calibração absoluta, tá? Eles têm calibração relativa, né? Que a gente chama de calibração relativa. E isso é ruim, por quê? Quando a gente tem um sistema com calibração absoluta, a gente tem uma série, né, de correção de erros, né, que esse sistema, ele faz, tá? Então, porque assim, quando eu vou obter uma imagem, por exemplo, utilizando luminescência, né? Às vezes, em um ensaio, o meu sinal é maior, às vezes ele é menor, e então eu tenho que alterar o valor de binning, tá? Da minha imagem. O binning, na verdade, ele vai ajustar, né, os pixels, vai formar um pixel maior, com uma sensibilidade maior, mas eu acabo perdendo em resolução, tá? E aí, nos sistemas que possuem a calibração absoluta, mesmo que eu altere o meu valor de binning, né, para obter a minha imagem, eles estão aqui representados em azul, mesmo alterando aqui o valor de binning, eu tenho uma linearidade dos meus resultados, tá? Eles vão alterar um pouco, sim, é óbvio, mas é muito linear, tá? É muito preciso. Agora, em equipamentos que têm essa calibração relativa,
Quando a gente altera aí os números, né, os valores do binning, a gente não tem precisão nenhuma. Vejam aqui em vermelho e em laranja. Então, demonstrando, né, o quanto essa calibração absoluta ela é importante, porque como que você vai acreditar em um resultado que tem uma variabilidade tão gigantesca assim? Fica um pouco difícil, né? E aí a gente entra aí na quarta parte, né, do nosso webinar, falando um pouquinho sobre as aplicações, tá, das imagens em vivo. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, analisando a fluorescência em camundongos. Aqui eles foram marcados, né, as células tumorais estão marcadas com GFP, e aqui, né, as células inflamatórias marcadas com fluoróforo Prosense 750, que reconhece uma enzima específica alvo. Além de fazer essas imagens separadas, né, desses fluoróforos, eu consigo fazer a colocalização, né, dessas fluorescências, o que é muito legal, porque eu não preciso fazer uma imagem com fluorescência única, mas eu consigo fazer uma imagem com múltiplas fluorescências ao mesmo tempo e marcar diferentes alvos ao mesmo tempo. Nesse outro estudo foi feito um monitoramento, né, de um câncer de cérebro, tá, glioblastoma multiforme. Então, aqui, com o passar dos dias, a gente vai analisando, né, por luminescência, né, a gente vai analisando o crescimento tumoral, que também está aqui representado, né, através da taxa de luminescência, né, aqui, com relação aos dias, a gente percebe esse aumento de sinal. Nesse mesmo trabalho também foi feito, né, uma ressonância magnética do cérebro, então aqui a gente pode ver os cortes, né, transversais e horizontais, a gente enxerga, então, o crescimento, né, desse tumor. E além disso, né, eles fizeram também uma remoção do tumor cerebral, então eles a partir da luminescência, eles conseguiram fazer esse monitoramento, né, da cirurgia, né, para remover esse tumor cerebral, e aí a gente vai vendo, então, aqui o sinal, tanto no cérebro, né, do camundongo, quanto aqui na bandejinha, conforme ele vai sendo retirado. Nesse outro trabalho, né, com a intenção de analisar a marcação tumoral também em câncer de cérebro, foi utilizado o fluoróforo IR-780, incorporado aqui, ó, o IR-780, incorporado em nanopartículas de fosfolipídios de lipossomos e de micelas, tá? E aí, o que foi possível verificar? Fazendo, então, essa marcação, foi possível ver o tráfego, né, dessas partículas fluorescentes, né, dessas nanopartículas. Aqui uma imagem por luminescência, né, após 24 horas, a gente consegue enxergar, então, esse sinal no cérebro. E aqui, ó, após 24 horas, né, utilizando fluorescência no infravermelho, a gente vai vendo essa fluorescência caminhando, né, aqui com 48, 72 e 96. Em 96 a gente percebe, né, que essa fluorescência, ela fica ainda mais concentrada aqui no cérebro do camundongo. E aqui, né, com 96 horas a bioluminescência, esse sinal, ele também é aumentado quando você olha aqui para 24 horas. Além de fazer esse ensaio em vivo, foi muito legal que eles fizeram também a análise ex vivo, tá? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a necrópsia, né, e aí foi retirado o cérebro, né, dos camundongos, e aí a gente consegue ver, então, né, esse aumento da luminescência, sendo aqui maior em 96 horas, né, e aqui nenhum por seu controle. Além disso, demonstrando que essas nanopartículas, elas foram, de fato, né, esse fluoróforo associado a nanopartículas foi, de fato, específico para as micelas do cérebro, tá? Porque só se concentra nesse órgão, e em nenhum outro a gente consegue enxergar esse sinal de luminescência. Nesse outro estudo, foi avaliado um câncer de pâncreas, tá? Principalmente avaliando o potencial de invasão celular e metástase desse câncer. Então, aqui no primeiro controle, a gente enxerga, né, o crescimento conforme as semanas vão passando, a gente vai enxergando, né, esse aumento, né, dessa massa tumoral. E aqui, utilizando um inibidor de metástase, DNase-1, a gente percebe que esse sinal, ele vai sendo reduzido, né, com o passar da semana. Eles também fizeram análise ex vivo,
E aí, no controle, a gente vê, né, que as células tumorais, elas estão presentes no pâncreas, né, mas né, essas células, elas sofrem metástase e vão também para o baço e para o diafragma, tá? Quando a gente utiliza, quando foi utilizado, né, a DNase-1, que é o inibidor de metástase, a gente, além de perceber uma redução aqui das células tumorais no pâncreas, a gente não tem a metástase para os outros órgãos. Nesse outro ensaio foi avaliado uma leucemia, tá? Um modelo de leucemia linfoblástica aguda, né? E aí, basicamente, eles utilizaram dois inibidores, tá? Chamados aqui de AZD e de POM, que atuam diretamente contra proteínas pinquinases, né? Que são proteínas que regulam linhagens de células hematopoéticas. E aí, então, aqui foi visto, né, em 21 dias de tratamento, utilizando essas duas drogas, que, utilizando a ZD aqui, foi observada uma redução, né, eu diria que mínima, utilizando o inibidor POM, a gente tem uma redução, até assim, olhando, parece mais do que a metade, né, das células tumorais, elas reduziram, né, houve essa diminuição, mas quando esses inibidores, eles foram associados, esse potencial, né, de redução, né, das células tumorais foi ainda maior, né, então, assim, foi absurdamente maior, e a gente enxerga só alguns poucos sinais aqui de luminescência. Então, aqui o gráfico só, né, demonstrando essa intensidade de luminescência, quando, né, aqui no controle, e aqui utilizando, então, esses tratamentos, né, com esses inibidores, utilizando essas drogas, foi possível, então, verificar a diminuição quase que total quando esses dois inibidores foram utilizados. Aqui uma imagem que foi feita por SPECT, tá? Então, só para avaliar, de fato, a anatomia, né, a morfologia do rim de um camundongo. Então, aqui a gente tem um corte transversal e aqui horizontal, né, que foi marcado aqui com esse radiofármaco. E aí a gente enxerga, né, essas imagens em 3D. Aqui, do coração, a gente vê, né, os cortes também transversal e horizontal, né, marcados também aqui com o tecnécio, né, que eu falei para vocês, que é um dos mais utilizados, né, em SPECT, demonstrando só a anatomia mesmo. Interessante da modalidade em vivo é que você também pode associar, né, essas modalidades. O que foi feito aqui nesse caso, né, que a gente consegue ver o câncer de pâncreas, né, por luminescência, e aí, quando eu faço aqui um raio-x, eu consigo ter uma dimensão do contexto anatômico, né, eu percebo justamente aonde ele está, né, então, às vezes é interessante, né, poder associar essas modalidades. E aí, como a gente falou, como eu falei muito, né, sobre animais, né, porque de fato são os modelos mais aí utilizados, às vezes, talvez quem não tenha muita experiência, pensa, mas eu não posso utilizar a imagem vivo para ver célula? Pode, você pode também, tá? Então, aqui a gente tem uma avaliação, né, dessas células endoteliais, o VEC, só demonstrando aqui, conforme aumenta, né, o número de células, o meu sinal, né, de luminescência, ele também aumenta. E aí, essas células, o VEC, foi feita uma cocultura, né, dessas células, utilizando células U87 radiadas, tá, que são células de glioma, né, irradiadas, justamente para testar, né, o potencial de proliferação dessas células, tá, das células endoteliais, quando feita, né, a cocultura com essas células U87. E aqui a gente pode ver, então, né, que conforme aumenta, né, o número dessas células irradiadas, as células endoteliais, elas aumentam também o potencial de proliferação delas, tá? Depois, isso também foi comprovado por outro experimento, utilizando, para avaliar a migração celular. Aqui a gente tem, né, a junção de 3 modalidades, tá? Então, aqui a gente avaliou, né, por tomografia computadorizada. Então, aqui eu tenho diferentes, né, cortes em diferentes profundidades, né, 38, 39, até aqui 42. E eu vou enxergando, então, que conforme, né, essa profundidade aumenta, o meu sinal também aumenta, né, eu consigo enxergar melhor. Aqui até a gente tem uma imagem aproximada.
eu consigo ver a distribuição, né, desse fluoróforo que foi utilizado, que é esse EGF 750. Aqui também eles fizeram a análise por fluorescência, tá? Então aqui eu consigo ver, né, esse fluoróforo marcando aqui o pâncreas, tá? O câncer, as células de câncer de pâncreas, e também consigo fazer essa avaliação aqui na figura de baixo por bioluminescência, tá? Aqui eles só fizeram uma análise ex vivo, né, demonstrando que de fato a fluorescência ela estava ali presente no pâncreas. Nesse outro estudo, eles fizeram uma análise, né, do câncer de mama, tá? Então, eles utilizaram como câncer aí primário o câncer de mama, e eles queriam avaliar justamente o potencial de metástase, né, metástase óssea desse câncer, né? Porque a gente sabe que em câncer de mama, as metástases ósseas, elas são muito comuns. Então, né, com o passar dos dias, eles verificaram, né, após a inoculação, eles verificaram, então, que foi de fato, né, a metástase, ela foi ocorrendo, e sendo que eles perceberam uma grande concentração no fêmur e na tíbia, tá, nos ossos fêmur e tíbia. E aí, para analisar mais a questão do osso, né, o que eles fizeram? Eles fizeram um micro-CT, né, então uma tomografia computadorizada da tíbia esquerda do camundongo. E aqui, então, né, conforme os dias vão passando, a gente consegue enxergar, né, perfeitamente aqui nessa terceira figura, a destruição óssea, né, que esse tumor, ele causa nos ossos. Nesse outro estudo, analisando também câncer de pâncreas, né, no câncer de pâncreas a gente tem a mutação de um gene, né, KRAS, que é muito comum, tá? E essa mutação, ela acaba gerando uma insensibilidade das células ao tratamento quimioterapêutico, tá? Então, aqui a gente tem o controle, né, sem tratamento, aqui utilizando uma molécula inibidora, a gente percebe que não acontece diferença nenhuma, né? Então, as células tumorais, elas continuam se dividindo, né? E eu não tenho alteração nenhuma. Mas quando eu utilizo essa mesma molécula inibidora associada a nanopartículas, eu aumento o potencial quimioterapêutico dela. Então, aqui a gente consegue ver, né, uma drástica redução dessas células tumorais, tá? Quando foi feita essa modificação dessa molécula e, né, demonstrando esse potencial quimioterapêutico, né, que ela teve essa capacidade de se distribuir e de ser absorvida por essas células. Então, aqui a gente tem, né, o controle, aqui o inibidor sem a modificação, e aqui o inibidor, né, com a modificação de nanopartículas, a gente reduz, então, aqui drasticamente o volume, né, desses tumores. Nessa outra imagem, a gente, né, foi uma imagem feita por SPECT-CT, tá? E aí a gente até consegue ver, né, assim, os detalhes em 3D, né, do camundongo, e foram utilizados nanocorpos marcados com tecnésio, tá? Para avaliar as células inflamatórias de câncer de mama. Então, aqui em verde e azul, a gente consegue ver a marcação, tá, dessas células inflamatórias no câncer, e a gente tem uma saturação aqui, que é demonstrada em branco, tá, que é a marcação dos rins e da bexiga, né, que na verdade, esse radiofármaco, ao mesmo tempo que ele marca, né, o alvo, ele também é eliminado muito rápido, tá? Então a gente já consegue ter esse sinal aqui nos rins e na bexiga. Nesse outro estudo foi analisado o potencial, né, foi analisado por fluorescência, o potencial dessa sonda aqui, IR700, quando conjugada a um anticorpo específico para a marcação de células de superfície de de câncer coloretal, tá? Então, essas células tumorais foram implantadas, né, no camundongo, e aí a gente consegue ver, então, a marcação, né, utilizando essa sonda específica, tá? Quando eles fizeram aqui a análise em vivo, eles também percebem essa marcação, tá? Muito forte no tumor, ausente nos outros órgãos, né? Só que a gente também vê uma marcação aqui bem forte, né, no fígado, o que se era esperado por se tratar de uma proteína grande, né, que poderia haver essa captação, né,
pelo fígado, tá? Mas é interessante por quê? Porque às vezes também o que você enxerga aqui na imagem em vivo, quando você faz uma análise ex vivo, você enxerga algo diferente, né? Como, por exemplo, aqui essa retenção no fígado. E aí, além de utilizar, né, essa molécula, essa sonda, né, para marcar essas células de câncer de colo retal, também foi verificado que a utilização, né, dessa molécula, ela agiu como uma molécula fotossensibilizadora, tá? E quando ela foi utilizada, então, percebeu-se uma diminuição, tá, no volume do tumor, o que é muito interessante, né, que mostra, além de utilizar a sonda para uma marcação, ela também pode ser utilizada para uma terapia, né, para uma finalidade terapêutica, né, porque aqui demonstra claramente pelo volume, né, do tumor, que ela gerou uma supressão no crescimento tumoral. E aí a gente fala muito de animal, né? Igual eu falei, mas pode ser utilizado para célula também. E também pode ser utilizado para planta, né? Eu posso utilizar a imagem viva para fazer imagens em plantas, tá? Então, em plantas, a gente pode ter aí algumas aplicações, como análise de virologia comparativa de plantas, né? Análises de regulação gênica, monitoramento de infecção, regulação do crescimento vegetal, tá? Aqui alguns exemplos, né, em planta. Aqui a gente tem folhas de tabaco, né, que foram transformadas com agrobacterium, e aí, então, elas estavam expressando luciferase, foi, então, né, borrifada uma solução de luciferina, né, do substrato luciferina, então eu tenho aqui o sinal, né, de luminescência. Aqui plantas transgênicas, né, de tabaco, aqui a planta controle, WT, e aqui em a planta transformada, né, no qual eu consigo enxergar, então, a expressão, né, da proteína GFP. Nesse outro exemplo, a gente tem a movimentação de um vírus acontecendo, né, em folhas de tabaco, tá? Nesse primeiro aqui, a gente vê que essa infecção, ela é sistêmica, né? Ela tá espalhada na folha inteira, né? E foi marcada aqui com um fluoróforo chamado I Love, e aqui na folha do meio e aqui na folha da direita, foi utilizada uma marcação com a proteína GFP. Então, só falando mais uma vez, né, que as imagens em vivo, elas, né, a gente tem um leque, né, gigantesco de aplicações para essas imagens, né, então, tanto animal, plantas, como eu disse, bactérias, insetos, peixes, células, enfim, é uma infinidade, né, e também, né, como a gente tem as modalidades de imagem molecular, né, não só falando aí de ótica, né, também seres humanos. Então, é muito vasto, né. Aqui eu só trouxe alguns modelinhos de equipamento, né, caso vocês nunca tenham visto. Aqui a gente tem um equipamento, né, que ele é bem grande, né, e ele tem um campo de visão gigantesco, né, para 10 camundongos, e é um equipamento que faz, né, bioluminescência, fluorescência e raio-x, tudo no mesmo equipamento. Esse outro equipamento seria um equipamento para tomografia computadorizada, tá? Então, ele é um pouquinho menor aqui. E esse outro aqui é um equipamento que faz, então, 3 modalidades também, PET, SPECT e CT, tá? Só para vocês conhecerem mesmo, em nível de curiosidade. E é isso. Muito obrigada. Bem, eu abro agora espaço para vocês. Eu tenho até um questionário, mas eu acho que eu vou deixar para passar depois, talvez seja melhor, tá? Que bom. Eu abro o espaço para vocês aí agora, tá? Que bom. Fico feliz. Obrigada, pessoal.
Tem sim, Gustavo. Eu vou disponibilizar depois no YouTube, tá? E aí vocês podem ter acesso. Boa pergunta, Ricardo. Não, não sei, Ricardo. Realmente não sei para te responder. Mas se vocês quiserem começar, a gente pode conversar. Renan, respondendo à sua pergunta, o animal ele tem que estar anestesiado, tá? Então a gente utiliza uma anestesia inalatória de isoflurano, tá? Então a gente faz a anestesia desse animal, né, em uma câmara separada. E dentro do equipamento para imagem em vivo, você tem os respiradores que você conecta no nariz dos animais, tá? Então, mesmo que ele já tenha sido anestesiado antes, a anestesia inalatória, né, o isoflurano, ele continua saindo em uma baixa concentração. E até o isoflurano, ele é muito bom, né, porque ele tem uma taxa de recuperação muito alta, né, dos animais, então ele é seguro. Posso enviar sim, Jovilson, posso, eu tenho vários. De repente, se você quiser me mandar um e-mail e falar quais, né, seriam mais do seu interesse, eu posso te mandar sim, sem dúvida. Ah, legal, legal, Ricardo. Me mandem um e-mail para me lembrar e eu encaminho para vocês sim. Você tem conhecimento se existem aplicações referentes à detecção de acúmulos de metais pesados, mercúrio, chumbo, entre outros, em organismos como plantas e animais? Não tenho, não tenho, não tenho. Mas eu acho que é possível. Eu não tenho nenhum artigo nesse sentido, não, mas eu acredito que sim, até porque em plantas, utilizando a imagem em vivo, a gente consegue fazer análise com relação ao estresse, né? Abióticos, estresses abióticos. Então, talvez seja possível. Qual seria a melhor forma de imagem vivo para acompanhar a infecção de parasitas intracelulares, como os causadores da leishmaniose? Olha, Eduardo, assim, ó, quando a gente fala de infecção, né, eu acho que fluorescência é uma boa, tá? Se a gente estiver falando de inflamação, de infecção, fluorescência é sempre uma boa, né? Desde que você escolha aquela questão que eu disse para vocês dos melhores fluoróforos, enfim. Mas também a luminescência pode ser uma boa também, porque a luminescência ela tem uma boa marcação para células, tá? Já que está falando aí intracelular, talvez talvez as duas, né? Mas fluorescência eu acho que tem uma boa, seria uma boa, ainda melhor. Sobre as imagens em vivos em célula. Ah, como assim, Daniela? Me dá um pouco mais de especificidade aí para eu poder responder. Ou para poder pensar e a gente ver depois. Também estou na pós, aqui em ciência dos materiais. Você poderia dizer os grupos de nanopartículas? Nossa, é uma pergunta boa, viu? Ah, não, não vou saber responder, não, porque são várias, mas eu não sei, eu posso pegar os artigos que eu tenho mais direcionados para isso, e de repente te mandar, Ricardo. Certo, Ricardo. Tá bom. Pessoal, vocês que querem os artigos, me mandem um e-mail, tá? Para eu não esquecer, que eu mando para vocês sim, com o maior prazer.
No caso das imagens dos peixes, eles também são anestesiados para a realização da imagem. Gostaria de fazer acompanhamento de administração de algumas substâncias. Sim, sim, Renan, porque senão o animal ele vai ficar se mexendo, né? E aí, como é uma técnica muito sensível, você vai ter essa interferência na sua imagem. Então, assim como em pacientes, né, quando vão fazer um diagnóstico por imagem, eles também precisam ficar imóveis, os animais também. Mas, tá, não visualizo bem o acompanhamento do fluxo, mas a nível intracelular. Entendi. Até assim, Daniela, igual eu falei, a gente consegue aplicar em células, né? Mas quando a gente vai procurar artigos, é de fato difícil mesmo, né? Encontrar essas aplicações aí em células, tá? Mas eu posso ver para você se eu consigo mais informações sobre isso para a gente conversar. Em relação a fungos filamentosos, seria necessário transformar o fungo ou é possível utilizar marcadores em meio à cultura, por exemplo, sem transformar os fungos? Eu já não sei muito como funciona, né, a maquinaria do fungo, né? Mas assim, igual eu te falei, quando a gente fala aí de fluorescência, a gente tem uma infinidade de técnicas para poder utilizar, né, Maria? Então, a gente precisaria avaliar no fungo se a gente conseguiria utilizar alguma dessas técnicas que não envolva a modificação genética, tá? É interessante a sua pergunta. Qual seria a participação do biomédico nessa área? Boa pergunta. Olha, não sei, eu acho que dependendo muito da área, né, da imagem que é utilizada, da abordagem, a gente acaba vendo como posso dizer, o radiologista, por exemplo, né, sendo aí mais utilizado, né, nesse sentido. Não sei, mas eu acho que um biomédico, né, que tenha uma especialização nessa área, né, de imagens, ele pode participar normalmente. Não sei se foi essa a pergunta, se eu entendi ou se eu entendi errado, qualquer coisa me fala de novo. Você sabe me dizer se eu posso submeter o mesmo animal ao mesmo exame de imagem em vivo repetidas vezes? E se quanto mais vezes eu submeter esse animal a esse exame, menor será a qualidade da imagem obtida. Camila, você pode sim, tá? Então, assim, essa que é a grande vantagem da imagem em vivo, né? Você não precisa ficar sacrificando o animal, né? Então, o mesmo animal, você consegue utilizar ele várias vezes sim, tá? E aí, a segunda pergunta que você faz não tem nada a ver. A qualidade, ela vai ser a mesma. Isso é indiferente, tá? Pode usar na pesquisa biomédica também. Eu acho que eu estou acompanhando todas as perguntas aqui, né, gente? Qualquer coisa. É. Obrigada, Ricardo. Bom, eu não sei se mais gente está digitando aí para perguntar.
A analítica desenvolve algum treinamento para formar técnicos para essa prática? Infelizmente não, Jovilson. Seria muito legal, né? Infelizmente não. A gente, no momento, não temos. Quantificando a quantidade de fluorescência emitida por um parasito transgênico, seria possível quantificar a carga parasitária por imagem em vivo? Acredito que sim, Matheus. Sim. Você tem alguma experiência com leishmania que expressam luciferase para análise da bioluminescência? Não, Arielle. E agora que você falou de leishmania, assim, eu percebi que eu não li nenhum artigo sobre isso. Não. Isso aí, Felipe. Bom, pessoal, não sei se. Será que tem mais perguntas aí? Obrigada, Alan. Arielle, qualquer coisa me escreve também, por favor. E aí eu tento ver para você se eu consigo te ajudar de alguma forma, tá? Já fizemos marcações em tecidos de camundongos infectados. Legal, hein, Ricardo? Imagina, Arielle. Eu acho que eu vou. Não sei se tem mais perguntas aí. Eu preciso só que vocês respondam um questionário para mim. Eu agradeceria muito. Obrigada, Jovilson. Agradeço, viu? Eu vou deixar só mais um minutinho aí para ver se tem mais alguma pergunta. E aí eu libero aqui o questionário para vocês. Tem gente digitando. Obrigada, Sara. Não travou, Juliana. Travou aí, pessoal? Para mim tá normal. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Eduardo. Sim, Daniela. Passou rápido o slide? Tá. Não sei se a Michelle consegue enviar aí, ou se eu volto aqui para vocês. Que isso, Joelma? Ó, pessoal, a Michelle acabou de mandar aí o meu e-mail, tá? Thaís.ferrara. E aí vocês encaminham, então, as perguntas de vocês, tá? E aí, a questão dos artigos que vocês me pediram, né? Eu mando para vocês também, tá? Bom, eu acho que eu vou liberar já aqui o questionário. Acho que eu não estou vendo ninguém digitar mais, então eu vou liberar o questionário para vocês, por favor, responderem para mim, tudo bem? Bom, pessoal, eu acabei de colocar aí,
na tela a enquete, né? Por favor, nos ajudem respondendo. Eu agradeço. Vamos lá, tem mais gente para responder. Obrigada, Johanna. Muito obrigada, pessoal. Agradeço a presença de vocês, viu? Mais uma vez. Não abriu, Silene? Que estranho. Aqui eu tô até conseguindo acompanhar a votação. Pior que eu nem sei o que eu posso fazer aqui. Muito bom que vocês aprenderam coisas novas. Fico feliz. Obrigada, Cássia. Ah, que bom, Carla. Ótimo. Bom, eu acho que quase todos aí já votaram. Vou esperar só mais um pouquinho, tá? Perfeito, Carla. Bom, pessoal, é isso então, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Espero ter contribuído de alguma forma, né, com o trabalho de vocês, né, ou para novas ideias, né? Estamos aí à disposição de vocês. E vocês já têm o meu e-mail, então qualquer coisa entre em contato, tá? E a gente vai conversando. Que bom, Joelma. A gente fica feliz com esse feedback. Obrigada a vocês, viu? Bom, eu vou encerrar aqui então a votação, tá? Tem mais alguém aí que ainda vai votar para que eu não encerre? Quer que eu espere? Ou já posso encerrar? Muito bom, Juliana. Bom, eu vou finalizar, tá, gente, a votação aqui.
Só ver que alguém está digitando. Que bom, Joel. Bom, então é isso, gente. Finalizamos por aqui. Agradeço novamente a presença de vocês, né? E conto com a presença de vocês em um próximo webinar, tá bom? Tenham um bom dia, boa semana, bom fim de semana, né, para vocês. Acho que é isso. Bom, pessoal, então eu encerro por aqui, tudo bem? Você também. Obrigada, Alexandre. Obrigada para vocês também, viu? Um bom resto de tarde aí. E vamos nos falando. Tchau, tchau, gente.